Tudo isso, eu chamo você para nós lermos mais uma vez o texto de Malaquias, capítulo 3. Eu vou encerrar hoje a mensagem, tá? O texto diz assim, Malaquias 3, a partir do versículo 6. Em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outro, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia, me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano, isso aqui é o povo perguntando para Deus, Senhor, do que a gente precisa se arrepender? Aí Deus responde para o povo, pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estás me roubando. E ainda ousam questionar, como é que te roubamos? E o Senhor responde novamente, ora, nos dízimos e nas ofertas. E aí ele completa, né? Estás debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao templo, ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, promete o Senhor dos Exércitos. E todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Em nome de Jesus, nós nos apresentamos agora, Senhor, diante do Senhor, e pedimos graça. Como diz a palavra, Senhor, dá-nos ouvidos que ouçam, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abre o nosso entendimento, tira do nosso coração todo preconceito em relação a esse tema, Senhor, meu Deus, Pai, e nos ajude, por amor do Teu santo nome, a compreender, a aceitar a Tua palavra como palavra de Deus, de fato, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a gente vai dar sequência, eu vou encerrar hoje esse tema, tá? Eu queria convidar você, irmãos, eu sei que existem preconceitos em relação a isso, eu tenho consciência. Sempre existiu, sempre vai existir, na verdade, preconceitos em relação a essa questão de dízimo. É como a teologia a respeito da salvação, sabe? Sempre houve e sempre haverá conflitos, sempre haverá discussões em relação a isso. Mas o fato, em relação a essa questão financeira, irmãos, é que você precisa, de certa forma, se submeter à palavra. Eu já disse a vocês, já li várias e várias vezes, vários e vários autores dizendo a mesma coisa. Sempre que você encontra alguém um ferrenho defensor da ideia de que, porque nós estamos debaixo da graça, nós não devemos mais dizimar, que dízimo não é mais uma obrigação. Quando você encontrar alguém assim, você vai encontrar alguém que não é fiel ao Senhor. E só um infiel defende isso, né? Eu sei que é um argumento complicado, mas é verdade, querido. Só o infiel é que defende isso. A igreja, a história da igreja como um todo, ela mostra que a igreja sempre atendeu a essa demanda da palavra de Deus. Sempre entendeu o dízimo como uma obrigação. Até porque, irmãos, é uma questão simples que eu vou falar mais tarde, né? A igreja evangélica, ela não recebe nenhum tipo de ajuda de governo, de nenhuma instituição. A igreja evangélica no Brasil, ela se mantém, tá, pela generosidade dos seus membros. São os membros que fazem a igreja fluir, andar, na verdade. Não tem governo, não tem dinheiro de fora. Até porque, na verdade, quando a igreja se envolve, tá, com terceiros, em busca de algum tipo de ajuda financeira, geralmente ela compromete a sua integridade. Aí ela se envolve com política, com políticos, faz acordos, entende? Faz acordos em busca de ajuda financeira. Irmãos, eu prefiro fechar as portas da igreja do que ter que receber ajuda de político um dia. Sério, vocês nunca viram e vocês nunca vão ver comigo aqui à frente um político usar o púlpito dessa igreja para pedir voto a vocês. Não é que nós somos contra a política. Eu sou um cara extremamente atualizado com política, gosto de política,
Se um político quisesse falar com a igreja, nós marcaremos em algum lugar, em algum evento, mas que não seja o púlpito da igreja, tá? E quando a igreja se envolve nessa ânsia de querer ter algum tipo de poder financeiro, de alguma ajuda, ela geralmente compromete a sua fidelidade, compromete a pregação do evangelho. A Imperatriz agora está acontecendo um pouco disso, por causa dessa questão política. Está uma guerra. Vocês têm acompanhado? A Assembleia de Deus da Imperatriz está uma guerra, irmãos, uma disputa. Até polícia na porta da igreja tem dado lá, entendeu? Política. É um negócio complicado. Então somos nós membros, nós que participamos, que mantemos, né, tudo aquilo que a gente faz como igreja. E a gente vem falando a respeito desse assunto, já é o 3º domingo que eu trato a respeito de dízimos. A abordagem aqui prioritária são as desculpas que nós damos a nós mesmos para não dizimar, né? Às vezes a gente não quer, os motivos eu não vou entrar aqui, querido, mas sempre há motivos que nos levam a acreditar, e eu particularmente, eu acredito, seja lá qual for o motivo pelo qual eu digo assim, não vou dizimar por isso, a raiz desse negócio todo está na incredulidade, querido. Na minha concepção, eu já estive diante de Deus orando pela igreja, dizendo, Deus, eu acredito que não há um motivo, que não, assim, pode até haver outros motivos, mas a raiz desse negócio é exatamente a incredulidade. E se eu estiver equivocado naquilo que eu estou pensando e orando ao Senhor, que o Senhor possa me ajudar a entender. Porque na minha cabeça é simples, irmãos. Funciona assim. Eu sou chamado a dizimar, e dízimo é 10% daquilo que eu ganho. Dízimo, a palavra já vem daí, né? 10%. Então eu recebo o meu dinheiro, mas eu não dizimo. Por que eu não dizimo? Porque eu não consigo acreditar que Deus vai prover na minha vida aquilo que eu devolvi para Ele. E se eu tirar esses 10% do meu orçamento, eu vou me apertar financeiramente, as coisas vão desandar financeiramente. É esse o pensamento que leva uma pessoa a não dizimar. Eu já conheci pessoas que eram honestas. Não, pastor, eu não gosto de dizimar, não dizimo, porque eu não quero dizimar. Eu digo, amém, irmão. Essa é uma decisão sua. Eu não vou nem tentar te convencer a dizimar. Isso é entre você e Deus. Eu tenho uma posição em relação a essas coisas, irmãos, que funciona muito claro. Ah, pastor, eu quero ser convencido. Sinto muito, querido. Sinto muito. É o que Abraão disse lá para o homem rico, né? Se ele não crê nos profetas, né? Se ele não crê no Velho Testamento, lembra lá da história lá do homem que morreu, do rico que morreu, e o Lázaro? Ah, pai Abraão, manda Lázaro lá na minha casa, porque eu tenho irmãos, e os meus irmãos estão no mesmo caminho que eu estava, e se eles continuarem esse caminho, eles vão vir para cá também. Manda Lázaro lá, porque se Lázaro voltar dos mortos, os meus irmãos vão crer, eles vão ver um milagre e vão crer. E a palavra é muito clara, querido. Se não crer nas Escrituras, não adianta um morto voltar à vida, porque eles vão continuar não crendo. Então não tem muito o que fazer, né? Ou você crê no que está escrito, ou você não crê, não tem nem o que dizer a respeito disso. Só que o fato de não dizimar leva a gente a buscar algum tipo de refúgio para a nossa consciência, algum tipo de anestésico espiritual para a nossa consciência, e geralmente nós nos apegamos a algum tipo de desculpa. Eu citei a primeira semana passada, que é a desculpa teológica, a ideia de que o dízimo é da lei. Eu gastei toda a pregação falando sobre isso, porque para mim é a mais importante, tá? Então eu gastei uma pregação todinha, não vou reprisar. Se você quiser ouvir, essa ministração está nas redes sociais, você vai lá e ouve, tá bom? Hoje eu vou dar sequência, eu vou acelerar um pouquinho o andamento da coisa aqui, para eu terminar, irmãos, para eu terminar essa questão. Bom, a segunda desculpa, querido, a segunda desculpa, desculpem, tá? A segunda desculpa financeira que nós damos aqui é o fato de que a gente usa a desculpa financeira. O que eu ganho, não, pastor, eu não dizimo porque aquilo que eu ganho não sobra para eu dar ao Senhor. Irmãos, eu podia dizer só uma coisa e mudar para o terceiro o terceiro ponto, mas eu vou gastar um tempinho contigo, tá? Te explicando uma coisa. Dízimo
não é sobra. Dízimo é primícia. Primícia. Olha um texto bem interessante. Eu poderia citar outros, mas eu vou me ater a isso aqui. Olha só. Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim está trazendo uma oferta ao Senhor. Mas essa oferta, o texto diz que ele trouxe isso no fim de uns tempos, tá? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aí o texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, mas ele rejeitou a Caim e a oferta dele. Observe que o texto é construído de uma forma, querido, muito clara. O texto diz que Caim trouxe uma oferta no fim de uns tempos. Ele está trazendo a sobra daquilo que ele produziu. Agora, olhe quando ela fala de Caim, o texto fala de Caim. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Ele está contrapondo. Abel trouxe do melhor que ele tinha. A primícia é o melhor, é o primeiro, entendeu? Então, em se tratando de vida financeira, é mais ou menos assim, irmãos. Há dois tipos de dizimistas. Há aquele dizimista que ele pega o salário e aí ele paga todas as contas e ele deixa o dízimo lá para o último com aquele pensamento: se não sobrar, Deus vai entender. Mas há aquele que pega o seu dinheiro e a primeira coisa que ele faz é separar o seu dízimo para o Senhor. O resto ele vai ver o que dá para fazer. E isso é primícia, irmãos. É dar o melhor, é colocar Deus em primeiro lugar e não o credor, não o comércio, não o cartão de crédito, entendeu? Você prioriza, Senhor. O dinheiro pode até não dar. Alguém me disse isso semana passada. Nem que o dinheiro não dê para cobrir tudo, mas o do Senhor é o que vai vir em primeiro lugar. Isso é primícia, é honrar a Deus com aquilo que Ele nos deu, sabe? E isso é muito interessante, irmãos. Eu poderia até falar mais sobre isso. Quando Deus deu a terra prometida aos judeus, a primeira cidade construída na terra prometida, se você conhece o texto bíblico, talvez você fique perguntando assim: pastor, mas os judeus não ocuparam primeiro as cidades do lado de cá do Jordão, né? As 3 cidades ali, aquelas terras ali das 2 tribos e meia, aquelas terras não faziam parte da terra prometida. A terra que Deus tinha em mente é a terra que estava depois do Jordão. E a primeira cidade, depois de atravessar o Jordão, era a cidade de Jericó. Não é isso o nome aqui? Era Jericó. Quando o povo vai invadir Jericó, Deus dá uma ordem para o povo: não peguem absolutamente nada dessa cidade. Tudo é meu. Primícia. Destrua o que tem que destruir, e aquilo que for aproveitável, traga e consagre a Deus, porque é a primeira cidade e ela pertence a Deus. A partir da segunda, então vocês vão dividir os despojos, mas na primeira cidade é meu. Primícia, irmãos. E eu poderia falar muito sobre isso, mas eu não vou me ater a essa questão. Então, veja, quando alguém diz assim: pastor, mas é porque o que eu ganho não é suficiente para eu dizimar. Querido, você está dizendo mais ou menos, está alimentando uma ideia equivocada, porque você está fazendo um cálculo. Peguei meu salário, tirei o do cartão, tirei o do comércio, tirei o daqui, não sobrou nada. Se tivesse sobrado, eu até daria, mas não sobrou nada. Então Deus fica sem nada. Esse é um pensamento completamente equivocado, irmãos. Completamente equivocado. Vamos lá. Vou citar mais um texto. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Primícia, irmãos. Quando o homem colocava lá a sua plantação, a primeira colheita que ele fazia era trazido uma oferta de primícia ao Senhor. O primeiro fruto colhido na terra era de Deus. O primeiro bezerro que uma vaca traz é de Deus. O primeiro filho de um judeu é de Deus. Primícia. É assim que nós honramos a Deus. O Hernandes Lopes diz uma coisa interessante. Quando dizemos que a razão de retermos o dízimo é que se o devolvermos vai nos faltar o básico,
estamos permitindo que Satanás encha o nosso coração de incredulidade. É Deus quem cuida do seu povo. Dele vem a nossa provisão. Cabe-nos obedecer a Deus e deixar as consequências em suas mãos, pois Ele é fiel. É isso, irmãos. Agora, viver por essa perspectiva exige fé. Eu vou confiar em Deus. Se eu fizer aquilo que a palavra me diz para eu fazer, Ele vai me abençoar. Fé, fé. Quando eu não tenho, eu argumento. Eu vou raciocinar. Eu vou tentar acalmar. Eu vou tentar, de certa forma, apaziguar a minha consciência, tentando me convencer de que aquilo que eu estou fazendo é certo. A terceira justificativa, querido, a terceira desculpa que nós damos é a justificativa matemática. Isso aqui é interessante, irmãos. Há entre nós, embora é raro você encontrar, mas há isso aqui. Eu não entrego dízimo, porque tem crente que não é dizimista e prospera, ao passo que tem crente dizimista pobre. É um argumento interessante, né? E é verdadeiro? Com toda certeza. É verdade. Há muitas pessoas que não são dizimistas e são ricas. Há muitos crentes fiéis ao Senhor e são pobres. Então não vou dizimar. Esse é um pensamento, irmãos, muito, mas muito perigoso, porque se nós o levarmos adiante, na melhor das hipóteses, ele afasta o homem completamente de Deus. Mais ainda, esse pensamento tem o potencial de tornar o cristão pior do que o incrédulo. Mas como, pastor? Olha o pensamento, eu não vou dizimar, porque eu conheço pessoas que não são dizimistas e são ricas. E também conheço pessoas que são dizimistas e são pobres, por isso eu não vou dizimar. Aí eu vou pegar esse pensamento, esse argumento, e vou sair dos limites da finança e vou para outras áreas da vida. Então eu poderia mais ou menos dizer isso: eu não serei fiel à minha esposa, porque eu conheço homens que não são fiéis às suas esposas e parecem mais felizes do que eu. Eu não vou obedecer aos meus pais, porque eu tenho amigos que são desobedientes e vivem melhor do que eu. Eu não vou obedecer a Deus, pois conheço pessoas que não obedecem e elas desfrutam de riquezas e prazeres. Lembra lá do Salmo 73? O Salmo de Asaf? Meus pés quase escorregaram. Por quê? Porque eu olhei para o ímpio e ele era próspero. Eu olhei para o ímpio e ele estava desfrutando de muitas riquezas, enquanto eu, que sou temente ao Senhor, que sou fiel ao Senhor, estou passando por tantas lutas. Meu pé eu quase me desviei por causa disso. Você entende, querido? Quando alguém tenta argumentar esse tipo de coisa, irmãos, ele está indo por um caminho muito perigoso, irmãos. Mas muito perigoso mesmo. Eu poderia dizer muita coisa a respeito dessa desculpa, irmãos. Primeiro, dízimo não é barganha, irmãos. Barganhar, de maneira pejorativa, está falando de troca de favores. Senhor, eu vou trazer o meu dízimo, mas como condição eu quero que o Senhor me garanta que o Senhor vai me abençoar. Porque se eu trouxer o meu dízimo e o Senhor não me abençoar, eu não trago mais. Isso é barganhar com Deus. Tá? Segundo lugar, irmãos, dízima ou dizimar não é só entregar 10% do que nós ganhamos ao Senhor. Às vezes eu estou dando, mas a motivação do meu coração está errada. Tá? Eu lembro de uma pregação do Luciano Subirá. Eu preciso fazer a coisa certa com a motivação certa. Porque, irmãos, é possível que mesmo na obediência haja desonra. Você quer uma ideia? Eu vou repetir. Pego o meu dinheiro e eu estou ali, recebi aqui meu salário, eu pego minha cadernetinha e eu vou pagando. Tirando aqui, pagando aqui, e eu estou alimentando um pensamento no meu coração. Se não der, Deus vai me perdoar, mas se mesmo eu não vou dar. Mas aí eu paguei tudo, sobrou. Dá para dizimar? Dá. Então eu vou dizimar ao Senhor. Eu estou obedecendo? Eu estou. Só que eu estou agindo com a motivação completamente equivocada. Eu não estou honrando a Deus com isso. Eu estou deixando Deus para último. Não estou dando a Ele as minhas primícias. Eu estou dando a Ele as sobras do meu salário. E só mais uma coisa aqui. Deus não prometeu que todos os dizimistas seriam ricos. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Esse é talvez o pior defeito da teologia da prosperidade. É a ideia de que todo mundo vai ser rico, irmãos. Tá? E isso não é verdade. Não é, queridos. Você vai encontrar muitos homens simples na Bíblia, homens pobres na Bíblia, tá? Fiéis ao Senhor, mas pobres.
Isso está na Bíblia, nós vemos isso na história da igreja, tá? Eu já disse a vocês que prosperidade não é só prosperidade financeira. Prosperidade tem a ver com paz, casa, tem a ver com saúde, entendeu? Tem a ver com relacionamentos harmônicos. Prosperidade vai muito além da questão financeira, embora a questão financeira esteja envolvida. Bom, quarta desculpa, querido, é a justificativa sentimental. Como é que funciona? Eu não sinto que devo entregar o dízimo. Pastor, eu não senti que tinha que dar o dízimo. Bom, se um de vocês me dissesse isso, querido, eu nem sei qual seria a minha reação. Não envolver dízimo, querido, não tem a ver com sentimento, tem a ver com obediência, tem a ver com honrar a Deus, tem a ver com a fé, de expressar, de manifestar fé em Deus. O crente, ele não é chamado a viver pelos seus sentimentos, ele é chamado a viver pela fé na palavra de Deus, tá? Imagine você chegar diante do gerente do banco e dizer assim, olha, eu sei que eu tenho uma conta aqui, ela está alta, mas eu senti no meu coração que eu não tinha que pagar esse dinheiro. E espere para ver a reação do gerente. Não funciona, querido, assim. Não é assim que funciona. Isso pode parecer hilário, irmãos, mas há pessoas dentro da igreja que vivem a sua vida por sentimento, sabia? Se ela está se sentindo bem, então ela se dispõe a ajudar, a fazer e tudo. Mas se ela não estiver se sentindo bem, não conte com ela para absolutamente nada. Eu já disse isso para alguém uma vez. Houve épocas na minha vida, como filho de Deus, liderando mocidade, que eu ia para a igreja chorando, irmãos. Trajeto da minha casa até a igreja chorando. E que muitas vezes eu chegava na igreja e me ajoelhava no banco da igreja ali, e as pessoas achavam que eu estava na unção, estava nada, eu estava chorando mesmo, sabe? Coração arrebentado, mas eu ia. Porque eu não me permitia ser controlado pelos meus sentimentos, porque os sentimentos não são confiáveis. Porque o meu coração, irmãos, quando você diz que o meu coração está pedindo para fazer isso, você deveria ler Jeremias 17:10, 9:10. Não tem esse negócio de ser guiado pelo coração, irmãos. Você tem que ser guiado pela palavra de Deus. É aquilo que está escrito que deve guiar a sua vida, e não aquilo que você sente. Principalmente quando aquilo que você sente é contrário àquilo que está escrito na palavra de Deus. A quinta desculpa, querido, é a justificativa da consciência. Sabe como é que funciona? Eu não sou dizimista, mas eu dou oferta, pastor, viu? Amém, querido. Só que dízimo, querido, é dívida, é mandamento. Oferta é presente, é voluntário. Tá? Primeiro você obedece ao mandamento, você paga a dívida, depois você dá o presente. Só uma coisa aqui, né? Imagine que você deve para alguém. Eu vou usar a mesma analogia. Imagine que você deve para alguém uma quantia, vamos lá, você deve lá 10 mil reais para alguém. Aí você tem a brilhante ideia de ir na loja comprar um presente de 100 reais e dar para ele e dizer, olha, tá aqui um presente, eu espero que esse presente liquide a minha dívida com você. Mas de quanto é o presente de 100 reais? Quanto é que você me deve? 10 mil. Sinto muito, querido, isso não funciona. Somos nós, enganados pelo nosso coração, tentando apaziguar a nossa mente da responsabilidade que nós temos diante do Senhor. Não funciona, querido, não funciona. Dízimo é mandamento. Está lá em 1 Coríntios, 1 Samuel 15, se não me falha, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não espera sacrifícios, Deus espera obediência. Lembra da história? Deus deu uma ordem através do profeta a Saul, para ele ir a uma determinada cidade, um povo, e mandou destruir tudo, não deixar nada com vida. Saul reúne o exército, vai até o povo, e aí lá eles poupam o rei, e eles poupam o melhor do gado e trazem. Quando o profeta chega a Saul, né, resumindo toda a história, depois que ele é descoberto, o profeta diz assim, mas nós trouxemos para ofertar a Deus. É daí que vem a ideia, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não pediu a eles um sacrifício, Deus pediu e ordenou que eles obedecessem a sua palavra.
Ah, pastor, eu não dou o dízimo, mas eu oferto. Irmão, você não muda, a sua situação não muda. Você continua em desobediência e não importa o valor da tua oferta, ela vai ser aceita por Deus, mas você continua em desobediência, querido. Porque o mandamento é você oferta. E a gente diz isso hoje, né? No Velho Testamento, a oferta não era exatamente dar se quiser dar. Não, tanto é que Malaquias diz, trazei todos os dízimos, né? Só dízimos no caso, né? É porque o judeu tinha 3 dízimos que eram dados, sabia? Não era só 10% como nós pensamos, como a igreja prega hoje. O dízimo do judeu era 10%. Havia um dízimo que era dado aos levitas, os 10%. Havia um dízimo para as festas, que sustentava as festas. E havia um dízimo, querido, voltado, que era dado a cada 3 anos, na verdade. Tem lá, eu já tenho isso aqui em algum lugar, mas eram 3 dízimos. Dizem os estudiosos que gerava em torno de 25% a 27% daquilo que eles produziam era trazido ao Senhor, era obrigatório. Não era só 10% como nós ensinamos hoje, tá? Mas aí, novamente, aí é uma questão mais... esses dízimos aí, isso sim é estabelecido pela lei, ele não está antes da lei, não está depois da lei, entendeu? É esse dízimo que era próprio dos judeus, que sustentava as festas dos judeus, no caso. Mas isso é um assunto para uma outra questão. Tá, então, nós temos a justificativa da consciência. A sexta, desculpa, é a justificativa política. A igreja não administra bem o dízimo. Eu não dizimo na igreja porque o pastor, porque a tesoureira, porque os irmãos não estão sabendo administrar bem o dízimo. Por isso eu não dou o dízimo. Queridos, isso é até vergonhoso falar, né? Mas sabia que existe isso? Sabia que eu conheço igrejas que usaram o dízimo para pressionar o pastor a sair da igreja? Um grupo de irmãos não gostavam do pastor, os irmãos ricos daquela igreja não gostavam da atitude do pastor, criaram uma certa antipatia com ele e começaram a forçar o pastor a sair da igreja. Como é que eles fizeram? Eles recolheram todos os seus dízimos e ofertas. Não ofertavam, não dizimavam mais a igreja. As entradas da igreja giravam em torno de 60, 70 mil reais, caiu para 6 mil reais. E o pastor se viu na obrigação de sair da igreja. A maioria dos irmãos foi com ele, ficaram lá só os ricos. Mas as pessoas podem usar, há pessoas, querido, de mentalidade maligna dentro da igreja, tá? Que usam do poder financeiro que tem para forçar algumas coisas. Eu conheço isso de perto, já vi isso de perto, já vi acontecer. Conheço o pastor é um conhecido, um amigo meu, né? Que depois fundou uma igreja, os irmãos, ele tinha decidido ir embora da cidade, e os irmãos, não, você não vai embora não, nós vamos ficar com o senhor. Ele começou uma igreja na sala da casa dele lá, e hoje é uma igreja grande lá em Açailândia, e rica a igreja, rica, entende? Enquanto a outra igreja, da qual ele fazia parte, está lá com um pinguinho de gente. É uma coisa interessante, irmãos, isso. O dízimo não é bem administrado. Irmãos, falar nisso, me permita rapidinho abrir aqui um parênteses aqui. Eu penso, querido, que nós, como igreja, como liderança, nós administramos bem aquilo que entra. Nós não somos uma igreja grande, vocês sabem disso. Nós somos uma igreja pequena, tá? Nós temos praticamente 50 membros na igreja. Há pessoas que nos visitam, mas membros mesmo são nessa faixa. E nós desfrutamos de uma comodidade aqui dentro que igrejas maiores do que a nossa não têm. Porque a gente procura, tudo que entra, irmãos, a gente procura reverter isso em algum benefício a vocês. Tudo, absolutamente tudo. A gente investe em som, investe em ar-condicionado, investe em estrutura para tentar criar um ambiente propício para se cultuar. Entende? Eu venho de igrejas, querido, onde a gente sofre. Eu nunca vou esquecer, irmãos. Eu não vou pegar esse aqui que não vai dar problema. Mas o pastor está lá pregando, irmãos, com aqueles microfones de cabo, os cabos tudo ruído, tudo. E aí o pastor enrola o cabo na mão para ver se ele consegue. Rapaz, mas que negócio. Eu vi aquilo acontecendo e eu dizia, meu Deus, se um dia eu for pastor, o Senhor vai me dar a graça de não passar por isso. Porque eu digo a vocês, depois da pregação, o ministério mais importante, assim, em termos de igreja, e que a gente precisa investir em estrutura, é exatamente o louvor. Porque aí envolve som, essa coisa toda. Porque, irmãos, é muito ruim você desconcentra quem está ouvindo, sabe? O pastor tem que estar mexendo no cabo, faz aquele barulho naquelas caixas,
e o rapaz do som fica doido, sem saber o que fazer. Por quê? Porque a igreja não quer investir em melhorar a qualidade do som. Quando Deus me chamou para o ministério, querido, desde o começo, é por isso que eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto para esse lugar aqui, para esse ambiente. Para o nosso projeto, falta mais uma caixa dessa aqui, um sub, e mais uma dessa. Então vai ficar 2 subs, um aqui e outro ali, e 2 caixas em cima. Eu creio que isso resolva definitivamente, enquanto nós estivermos aqui nesse prédio, essa questão de som. Não haverá problema, irmãos, tá? Porque ainda não está como eu gostaria que estivesse. Confesso a vocês, ainda não está, mas vai ficar. Porque a gente procura investir, querido, tudo que entra, tudo que é oferta, tudo que é... Olha, nós fizemos agora a nossa oferta, inclusive a gente vai já começar a falar disso agora em fevereiro, vou começar a falar novamente a respeito da oferta do culto de dezembro de 2025. Nós fizemos a oferta o ano todinho, houve uma sobra, e eu esqueci de colocar para vocês, eu já prestei conta com os líderes, tá bom? E eu coloquei a planilha para vocês, coloquei não, só os valores, coloquei, não coloquei? Foi. Para a igreja eu não vou colocar a planilha, tá bom? Eu vou colocar só os valores. Para os líderes, sim, eu quero que eles saibam quem ofertou, quanto ofertou direitinho, tá tudo lá na planilha para eles lá, tá? O que nós recebemos, o que nós gastamos e o que nós temos em saldo no caixa, tá lá. Vou colocar isso para vocês amanhã, porque eu já acabei esquecendo, na verdade. Vou colocar as entradas, as saídas e o saldo, para que você saiba exatamente o que foi que nós gastamos, quanto nós recebemos, quanto nós gastamos e quanto nós temos em caixa. Por que faz isso? Para que haja transparência. Com relação à caixa da igreja, se você é irmão da igreja, você pode pedir para a Ana Luísa que ela te manda lá o Excel, lá, a planilha do Excel com os nossos gastos. Está lá, irmãos. A gente não tem o que esconder, na verdade. Somos muito transparentes com relação a essa questão, tá? Está tudo lá, tudo registrado direitinho para que haja essa transparência e essa confiança, sabe? Essa confiança de que nós estamos investindo bem. Irmãos, só para finalizar essa questão aqui ainda, nós terminamos agora de pagar esses meses agora e ainda estamos pagando a mesa de som, nós estamos pagando essa caixa e nós estamos pagando esse ar-condicionado. E as cortinas já foram feitas e a gente vai colocar essa semana agora aqui, tá? Então, a gente vai tentando investir o máximo que pode em comodidade. Eu quero que vocês venham para cá e que vocês sintam-se à vontade e que vocês desfrutem de um ambiente. Eu só vejo agora o pessoal agora encolhido, né? Não sei porquê, acho que frio. O meu aqui fica aqui no mínimo aqui em cima de mim. E eu não sinto esse frio de vocês aí. Mas veja, a ideia dos ar-condicionado é proporcionar um ambiente que você não tem que ficar se abanando enquanto está cultuando, perde até a atenção do que está fazendo, porque está com tanto calor que não... Ou então a gente tem que ligar todos os ventiladores, aí o ventilador faz um barulho enorme da igreja, atrapalha a administração. Nós queremos, querido, proporcionar a vocês um ambiente adequado para cultuar, tá bom? A 7ª desculpa, e já vou encerrar essa questão da desculpa, é a desculpa da visão mesquinha. Eu fico pensando, será que há entre nós alguém que pense isso aqui? A igreja é rica, ela não precisa do meu dízimo. Nós congregávamos bem ali, onde é a lojinha da Luciana. E, irmãos, eu fiquei sabendo de pessoas que diziam, pastor, eu não vou na sua igreja porque sua igreja é uma igreja de gente rica. E nós congregávamos ali, irmãos. E eu fiquei assim, eu digo, Senhor, esses irmãos não sabem o que estão falando, mas eu recebo esse negócio meio aí, ó. Eu quero ser o pastor de uma igreja rica. As pessoas olhavam para a gente. Eu não sei, irmãos, eu não sei. Você sabe o que é uma pessoa dizer assim, eu não vou lá, pastor, porque eu fico sem graça de ir lá. Irmão, se você pensa que nós somos uma igreja rica, eu louvo até a Deus por isso, sabe? Ore para que isso seja uma realidade. Porque se fosse, eu não estaria usando esses negocinhos aqui, não. Eu estaria usando o Shure, irmãos, para vocês. Mas há pessoas que usam isso como desculpa. A igreja não precisa do meu dízimo. Em primeiro lugar, querido, o dízimo não é nosso, não é seu. O dízimo é de Deus. Em segundo lugar, meu dever é entregá-lo com fidelidade como Deus me ordenou. E onde Deus me ordenou que eu entregasse, tá? Não é que eu posso escolher, eu não vou fazer. Essas coisas são pensamentos, novamente, são desculpas que nós damos no intuito de que a gente possa amenizar, querido, o sentimento de culpa que há no coração por não sermos fiéis ao Senhor. Aqui tem uma coisa interessante, eu vou colocar isso para vocês.
Eu não concordo com o dízimo, pastor. Eu não acho que a gente tem que dizimar. É muito parecido com a primeira desculpa que nós temos lá. Irmãos, é assim, se você não concorda, eu acho que a gente tem direito de discordar. Eu não vou questionar isso. Você tem o direito de achar que não deve. Mas se isso é um pensamento honesto e você se dispõe a conversar com o pastor ou com quem quer que seja, e a pessoa te mostre que você está equivocado, então isso deveria ser mudado. Mas quando a pessoa diz isso, geralmente ela está querendo apenas justificar a sua infidelidade ao Senhor. É só isso, irmãos, é só isso. Há um texto muito interessante nas palavras de Jesus que quase a gente não pensa sobre isso, né? Mas quando eu leio, eu vejo exatamente que fica subentendido ali o que Jesus está dizendo. Lembra lá quando Jesus disse assim, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? O que ele está falando, irmãos? O que é que a igreja deve dar a César? César é o quê? É o governo. Então, quando Jesus diz dai a César, ele está falando de impostos. Ele está falando de tributos e taxas. Seja alguém que pague os seus impostos. Seja alguém que pague os seus tributos. Mas quando ele diz dai a Deus o que é de Deus, do que ele está falando, querido? O que o judeu dava a Deus? Dízimos e ofertas. Tá? Ele está falando disso. Quais os fundamentos bíblicos para sermos dizimistas fiéis ao Senhor, irmãos? Primeiro, o reconhecimento de Deus como nosso provedor. A Juliana falou aqui, na verdade, citando pregações passadas, nós não temos nada, irmãos. Biblicamente, nós não temos nada. Tudo que nós temos pertence a Deus. O dízimo é uma forma de reconhecer que tudo que temos vem de Deus. Ele é o dono de todas as coisas e nós somos apenas administradores. O Salmo 24 apenas fala sobre isso, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Somos de Deus, duas vezes de Deus. Deus tem um duplo direito sobre nós. Direito de criação, direito de redenção. A segunda razão, querido, é a gratidão. Quando nós devolvemos o dízimo, nós demonstramos gratidão a Deus por sua provisão e pelas bênçãos. A entrega do dízimo, querido, deveria ser um ato de adoração que reflete um coração agradecido ao Senhor. Provérbios diz isso, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Honra, o ato de trazer, o ato de devolver tem que ser feito com honra. Eu tenho que honrar a Deus com aquilo que eu estou trazendo, e não trazer de qualquer forma, e não trazer sobra, mas honra. Como é que a gente honra a Deus, irmãos? Não é deixando as sobras para Deus, é dando o nosso melhor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É assim que nós honramos. O primeiro é de Deus, depois os outros. Primeiro Deus, depois os outros. Então, quando nós somos dizimistas, nós estamos manifestando gratidão por aquilo que Deus fez. Olha, eu pensei em contar algumas histórias para vocês, histórias que eu conheço, pessoas que eu conheço, pessoas que eu convivi, que se dispuseram a confiar no Senhor, que se dispuseram a honrar a Deus, querido, e que experimentaram dessa bênção de Deus nas suas vidas. Eu vou poupá-los porque eu preciso do tempo para encerrar. O outro motivo, querido, é a obediência e fidelidade. Dízimos são ordenanças bíblicas. E quando nós obedecemos ao Senhor, devolvendo a Ele os nossos dízimos, nós demonstramos fidelidade e amor ao Senhor. Dízimo também tem a ver, querido, com a participação na obra de Deus. Lembra do que eu falei agora há pouco? Quando nós trazemos os nossos dízimos, nós estamos contribuindo para que a obra ande, para que a obra flua, para que as coisas aconteçam. A sua contribuição, querido, mantém isso aqui. Mantém. Você é responsável, você é parte disso. Tudo que tem aqui é nosso como igreja. Não tem um centavo. Nós vamos fazer aqui já esse ano 15 anos no Buriti. 15 anos. Nós nunca recebemos um centavo de nenhum político da cidade, querido. Tudo que nós temos é fruto da generosidade e de um coração abençoador de vocês. Porque é nosso. Quando as entradas eram menores, os irmãos faziam aí mutirão. Vamos comprar, eu lembro, né? Os primeiros 2 ar-condicionado, quase 5 mil, quase 6 mil reais. Os irmãos se juntaram aí
Pegaram o valor, dividiram entre eles aí, entre famílias. Nem eu fiquei sabendo só do que estavam fazendo, na verdade. Foram lá e compraram. É uma atitude de generosidade, irmãos. É uma atitude, sabe, que manifesta um coração grato a Deus. Honra ao Senhor. Nós estamos participando. É nosso. Nós estamos construindo isso aqui. Não é do... Irmãos, nada aqui é meu. Quer dizer, algumas coisas são minhas, sabe? Aquela guitarra eu ganhei, é minha, pessoal. O violão é meu, pessoal. Eu comprei com meu dinheiro. Os computadores são meus, que eu comprei com meu dinheiro, que eu uso para dar serviço da igreja. São 2 computadores, 3 computadores que eu uso com o dinheiro. Mas isso é meu, de uso pessoal, que eu comprei com meu dinheiro. Mas todo o resto aqui é de vocês, entendeu? Quando você dizima, quando você oferta, você está participando do avanço do reino. É assim que a gente entende a entrega, querido. É por isso que nós devemos ser dizimistas fiéis. Agora, para finalizar, eu queria falar rapidinho. Eu penso que se você não entender isso aqui, nada do que eu disse anteriormente vai te ajudar. Por que Deus requer de nós, querido, que nós sejamos fiéis? Por que a palavra é tão enfática em relação a isso? A fidelidade. Porque Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Queridos, entenda algo de maneira muito clara, irmãos. Todo mandamento de Deus, absolutamente todo mandamento de Deus tem o propósito de nos abençoar. Sabiam disso? Quando Deus diz e ordena que a gente faça uma coisa, Ele não está ordenando porque é um Deus perverso, porque é um Deus rigoroso, porque é um Deus que está chateado e quer nos castigar, porque Ele quer ver a gente padecer. Não, querido. Quando Deus ordena algo a nós, Ele faz isso para o nosso próprio bem. Irmãos, vou te dar aqui alguns exemplos, querido. O próprio texto de Malaquias, quando nós estivermos estudando Malaquias nas terças-feiras, eu vou expor o texto de maneira expositiva. Eu vou entrar nesses detalhes aqui, mas por enquanto, olha só. Tragam o dízimo todo ao templo, ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Essa é a ordenança. Tragam. Não está pedindo, não está sugerindo. Não. Ele está ordenando. Não fazer desobediência. Feito isso, o Senhor diz: agora ponham-me à prova. E qual é a prova que eu devo fazer com o Senhor? Ele diz: vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aí ele vai dizer mais ainda, né? Eu vou enviar a chuva no tempo certo, eu não vou deixar as pragas devorarem as suas colheitas. Então há uma promessa, e Deus está dizendo, se vocês fizerem isso, façam para o bem de vocês, porque se vocês não fizerem, as colheitas de vocês não vão produzir muito. Se vocês não fizerem, a chuva não vai vir no tempo certo, na quantidade certa. Se vocês não fizerem, são vocês que vão sofrer. Então obedeçam para que vocês possam desfrutar da bênção. Você quer ver uma coisa interessante? Isaías 1,19, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Chamado a obedecer, querido, não tem a ver com um Deus irado, impondo a sua vontade sobre as pessoas. Ele quer o melhor. Irmãos, isso é muito parecido, querido, com a maneira como os pais, bons pais, tratam os filhos. Muitas vezes nós mandamos e até batemos nos filhos para que façam determinadas coisas. Não é porque a gente é mau, não é porque a gente é ruim, não é porque nós queremos o pior. Pelo contrário, nós estamos preocupados com os filhos, entendeu? Percebendo que aquela direção, aquela escolha vai causar mal. E a gente ama tanto que às vezes se obriga a bater para que o nosso filho não entre por um caminho do qual ele vai se arrepender depois e vai causar dor. Nós queremos proteger a criança para que ela não ande por caminhos tortuosos. Eu sei que as crianças não entendem isso, e eu sei que às vezes a igreja não entende isso. O mandamento tem a intenção de abençoar. A intenção de Deus é abençoar, querido. Abençoar. Olha, Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas têm a ver com o comer, com o beber e com o vestir. É aquilo que é básico à sobrevivência humana.
Deus está dizendo, vocês não deveriam viver angustiados com essas coisas, desesperados com essas coisas, pensando, meu Deus, o que vai ser o dia de amanhã? O que eu vou servir para os meus filhos amanhã? O Senhor está dizendo, coloque o reino em primeiro lugar e essas coisas serão acrescentadas a vocês, serão dadas a vocês. Percebe? O reino em primeiro lugar. Faça do reino uma prioridade. É um mandamento. Busque em primeiro lugar. Por que Deus está ordenando que eu coloque o reino como prioridade na minha vida? Porque se eu fizer isso, querido, eu vou desfrutar do favor de Deus. Eu vou desfrutar do cuidado de Deus sobre a minha vida. Mas se eu não colocar o reino, se eu começar a priorizar outras coisas que não o reino, então é provável, querido, que eu não terei a bênção de Deus sobre a minha vida. Que eu não terei esse cuidado de Deus, porque eu deixei Deus de lado e priorizei outra coisa. Sabe, irmãos? Se eu pudesse, eu ia fazer tanta aplicação disso em relação à vida da igreja, mas eu não tenho tempo para isso. Mas entenda, o reino em primeiro lugar tem a ver com o cuidado de Deus, com a bênção de Deus, com a proteção de Deus sobre nós. É Deus querendo nos abençoar, mas para que Ele me abençoe, é preciso que eu cumpra o princípio. Eu disse a semana passada, não há promessa de Deus que não seja condicional. Antes de eu desfrutar da promessa, há uma condição. Há uma condição. Está aqui o texto, irmãos. Busque em primeiro lugar, essa é a condição. Coloque Deus no centro. Faça dele a prioridade da sua vida. Então as outras coisas serão acrescentadas. Você vai desfrutar. Se Deus for a prioridade da tua vida, você vai desfrutar do cuidado de Deus. Se Ele for a prioridade da tua vida, você vai desfrutar da bênção do Senhor. Se Ele for a prioridade da tua vida, Ele vai prover aquilo que é necessário para a sua subsistência. Essa é a promessa de Deus. E para encerrar, querido, eu tenho tanto texto aqui para ler com vocês. Olhe, Romanos 8, 28. Vou pegar esse texto para uma perspectiva um pouco diferente hoje. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas é a promessa, todas as coisas cooperam. Mas para quem é essa? Quem pode desfrutar dessa promessa? Aqueles que amam a Deus. Porque é um texto mais emblemático ainda. Todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus por isso, amém. Calma, querido. Isso só é verdade se o Senhor for o teu pastor. E se o Senhor é o teu pastor, você é a ovelhinha que vai obedecer a Deus. Se não obedece a Deus, irmãos, esqueça a promessa. Esqueça, querido. Irmãos, é tanto texto, querido, é tanto texto que eu tenho aqui. Olha isso aqui, olha. Romanos 8, 38. Porque eu estou bem certo. Esse talvez seja um dos textos mais tremendos de toda a Bíblia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Que negócio tremendo. Nada no céu, na terra, debaixo da terra, nenhum poder, nenhuma autoridade, nem anjos, nem demônios, nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus. Que promessa tremenda. Mas para quem é? Para aquele que não está em Cristo, esqueça o texto. Não serve para ti. É simples assim, irmãos. Toda promessa é condicional. E todo mandamento tem a intenção de nos abençoar. É Deus que quer nos abençoar. É Deus que quer o melhor para nós. Irmãos, nós deveríamos olhar para Deus sempre com essa perspectiva. Ele quer o meu melhor. Sim, querido, às vezes, as lutas que nós passamos, as crises que nós passamos e que Deus permite, e muitas vezes que Ele próprio traz para a nossa vida, ainda é visando o nosso bem. Se nós não entendermos isso, irmãos, quem está nas células agora, nós pregamos isso recentemente, as tribulações, as lutas, as perseguições, têm uma intenção por trás. É Deus dizendo, filho, cresça um pouco mais, mas não há como crescer sem que eu esteja no meio do fogo, irmãos. Não há como crescer sem que eu passe por lutas. As lutas, se nós soubermos aproveitá-las, elas são apenas um degrau para um passo além na vida cristã.
você não olha por essa perspectiva, se você não consegue ver isso, querido, é difícil de você aproveitar a vida cristã. Meio da palavra, do caráter de Deus, das promessas que Ele tem para você. E muitas vezes Deus vai... Sim, irmãos, isso é verdade. Eu gosto muito do Lloyd Jones, né? Lloyd Jones é que diz assim, olha, Deus é um Deus que trata conosco por meio da palavra. Ele nos ensina o método habitual de Deus lidar com os seus filhos é por meio da palavra. Quando isso não funcionar, quando o nosso coração não nos permitir ser tratado, quando Deus nos corrige, a intenção de Deus é nos abençoar, é fazer com que nós sejamos cada vez mais semelhantes, ou tenhamos um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Toda tribulação, toda luta pela qual eu passo, querido, visa trabalhar no meu caráter para torná-lo semelhante ao de Cristo. É Deus querendo nos abençoar. Cabe a nós crer. Deus como prioridade da sua vida, seja entregando a Jesus a sua própria vida, para que você possa desfrutar da sua presença e das suas promessas, entende? Mas a intenção é sempre abençoar. Se você não entende isso, querido, a vida cristã, você pode até vivê-la, mas vai vivê-la de maneira incompleta, capenga. Você não vai desfrutar da alegria que Deus planejou para você.